emissoras da Rede Aurora de Comunicação de todo o Brasil. Ao toque de 5 segundos para o próximo programa. 5, 4, 3, 2, 1. Está entrando no ar o programa Colocando o Dedo na Ferida. Jornalismo, informação, enquetes, debates, tema da semana, entrevistas, utilidade pública, entretenimento e o mais importante, a participação do povo. Com a apresentação de Dr. Valmir de Lima, Anderson Gomes e convidados. Programa Colocando o Dedo na Ferida. Agora na Rede Aurora para todo o Brasil. No comando, Dr. Valmir de Lima e Anderson Gomes. Boa tarde, Campos. Boa tarde, Estado do Rio de Janeiro. Boa tarde, todo o Brasil. Boa tarde, Anderson Gomes. Boa tarde, Dr. Valmir. Boa tarde. Teve um probleminha técnico ali. Tudo ok, operador? No início do programa, já com problema técnico, hein? Só porque o programa é polêmico, Anderson. Tá vendo só? Eu acho que agora foi, hein? Tudo certo, operador? Boa tarde, Dr. Valmir. Boa tarde, Elane. Boa tarde, Ariana. Boa tarde, meus amigos internautas. Boa tarde, Campos. É um prazer estar recebendo vocês aqui, Elane, mais uma vez. Sempre na batalha aqui, colocando o dedo na ferida. Hoje nós estamos com duas convidadas aqui especiais, né? Elaine Leão, que já faz parte do nosso time, né? A gente sempre escala ela aqui para quando o assunto é polêmico, chama a Elaine, né? Quando o time é bom. Elaine virou titular, Valmir. É verdade, rapaz. E também é um prazer te receber aqui, viu, Ariana? Sinta-se em casa no nosso programa, tá ok? Então, pessoal, hoje nós vamos falar sobre um assunto aí muito chato, onde eu não vejo programa nenhum falar, mas nós temos que entrar hoje nesse assunto, que é sobre o assédio moral, né? O assédio moral não é uma coisa que vem desse mês nem do mês passado, é uma coisa que há tempos acontece, só que ninguém coloca isso a público. Na verdade, Valmir, as pessoas também, elas têm medo. Eu acho que o medo é a falta de informação em estar colocando isso a público. E o que nós tivemos uns vídeos aí que passaram durante a semana sobre um evento que ocorreu lá em Tocos. E eu ia até mostrar os vídeos no nosso programa, mas infelizmente a gente preferiu não mostrar porque tem muito palavrão, é um pouco pesado, né? Para um posto de saúde, para um lugar que atende as pessoas, acontecer aquele tipo de coisa que aconteceu, e a gente vai saber com detalhe tudo que aconteceu durante o nosso programa hoje, né? A primeira coisa que a gente vai explicar aqui um pouquinho é o que é o assédio moral, né? Apesar de não ser uma prática nova no mercado de trabalho, o assédio moral vem sendo amplamente divulgado na última década, e as condutas de empregadores que resultam em humilhação e assédio psicológico passaram a figurar nos processos trabalhistas com mais recorrência. O assédio moral pode ser configurado em qualquer nível hierárquico e ocorre de forma intencional e frequente. O conceito, o que é o assédio moral? Toda conduta abusiva, a exemplo de gestos, palavras e atitudes que se repitam de forma sistemática, atingindo a dignidade ou integridade psíquica ou física de um trabalhador. Na maioria das vezes, há constantes ameaças ao emprego e o ambiente de trabalho é degradado. No entanto, o assédio moral não é sinônimo de humilhação. E para ser configurado, é necessário que se prove que a conduta desumana e antiética do empregador tenha sido realizada com frequência de forma sistemática. Dessa forma, uma desavença esporádica no ambiente de trabalho não caracteriza o assédio moral. Mas o vídeo
ele descreve exatamente essa primeira parte. Conduta abusiva, a exemplo de gestos, palavras e atitudes que se repitam de forma sistêmica, atingindo a dignidade ou a integridade psíquica ou física de um trabalhador. Eu gostaria de pedir a vocês que explicassem para a gente o que aconteceu naquele dia em Tocos, para que nossos ouvintes pudessem ficar esclarecidos e a gente caracterizar o assédio moral que nós tivemos lá. Boa tarde. Boa tarde a todos, boa tarde a todos os servidores, a todos os trabalhadores que estão nos ouvindo. Esse programa é muito importante para que as pessoas tomem conhecimento dos seus direitos, né, e que assédio moral é crime e que deve ser denunciado. Bom, o que aconteceu foi muito triste, dói demais até lembrar, né, falar sobre isso, mas nós temos que expor, nós temos que divulgar para que tenha sido o último nessa cidade. Nós não aceitaremos mais que isso aconteça com mais ninguém. Eu acho que basta, assim, chega de assédio, chega de crime, nós não aceitaremos mais. Bom, o que aconteceu? A enfermeira, no domingo, estava de plantão, né, na unidade de Tocos, mas não tinha médico. Então, ela estava responsável como enfermeira pelaquela unidade. Chegou um paciente cedo, um paciente grave, né, que era até código 3, ela fez a remoção desse paciente. Só que nessa remoção ela precisava que a ambulância fosse mais rápido. E aí ela começou a pedir ao motorista da ambulância, código 3, já é mais rápido, é necessário, o paciente precisa chegar lá rápido no Hospital São José, que era mais próximo. E aí ele falou para ela, não dá, a ambulância não pode passar de 40. E ela não entendia por quê. Deixou o paciente ao local, né, aquele paciente que ela estava levando na remoção, e no retorno ela veio no banco da frente, como é de costume, porque na hora de ir ela vai com o paciente, fazendo todo o procedimento possível, né, até chegar um médico. Na volta ela veio sentada na frente. E quando ela veio sentada na frente, ela percebeu porque até então ela não tinha percebido que ela estava totalmente em volta do que estava acontecendo com o paciente dela. Mas quando ela voltou, ela percebeu que a ambulância estava sambando muito. E aí ela brincou com ele e falou assim, o que essa ambulância está sambando mais que a Globeleza? Aí ele foi e falou assim, chega lá, eu te mostro. Quando ela chegou no local, ele virou o volante e mostrou para ela a condição do pneu, do amortecedor, da ambulância. E ela falou, nossa, essa ambulância não tem mais condições de sair daqui. Nós estávamos colocando a vida do paciente e a nossa em risco. Não tem condições. E ela fez tudo que tem que ser feito. Ela fez contato com a chefia imediata, ela colocou no livro de ocorrência, ela avisou ao chefe da DENF. Então, ela fez assim, tudo que tinha que ser feito. Fez todo o procedimento necessário, legal, né? E falou, essa ambulância não vai mais sair. Até porque eu acho que nós estamos ali para salvar vidas, preservar vidas, não colocá-las em risco mais ainda. Só um gancho aqui no que a Elaine falou. Na ausência do médico, acho que não está funcionando, tá? O responsável pela unidade é o enfermeiro, responsável pela equipe de enfermagem e o responsável por todas as decisões tomadas ali. Então, assim, se ela viu isso... Deixa eu só trocar seu microfone, porque pra gente... Tá. Então, na ausência do médico, como está sendo corriqueiro em Campos essa falta do médico nas unidades 24 horas, nos postos 24 horas. Então, quem toma essas decisões é o enfermeiro. Então, ele está ali, ele é responsável técnico, tanto pela unidade, como pela vida do paciente, como por todos os profissionais que estão ali. A responsabilidade da ambulância, se sai... ela ordenou, falei, vamos sair, vamos levar e acontecer algo, a responsabilidade maior é dela. Não é do encarregado, não é do próprio paciente ou de algum político. A responsabilidade é do profissional. Ela que responde profissionalmente. Ela está nos assistindo. Inclusive perante ao Corém. Ela responde perante... Então, é uma faca de dois gumes que a gente fica. Você, às vezes, você fica pensando, salva a sua vida, né? Salva a vida do paciente, ou perde sua vida junto com a do paciente e a da sua equipe dentro de uma ambulância dessas. Então, assim, o que ela tomou de decisão ali, ela fez de forma correta, porque ela solicitou para esse segundo paciente... Vamos no passo a passo. Assim, agora eu vou voltar para a Elaine. Só para a gente concluir, assim. Então, ela fez tudo o que era necessário, tudo que era possível e necessário, para poder não botar mais vidas em risco com aquela ambulância. Passou,
plantão, quando foi à noite, por volta de 20 horas, chegou um paciente dizendo que ele precisava da ambulância, né? Chegou um rapaz pedindo ambulância para um paciente com dor no estômago. Ela foi e explicou para ele, olha, você já está medicado, eu não tenho médico na unidade, não tem como tirar a ambulância da unidade, mas o paciente tinha sido medicado pelo médico no plantão anterior. Mas ele falou, não, mas ele necessita, tal, precisava de ambulância. Ela falou, então vamos fazer o seguinte, ela fez todo o procedimento novamente correto. Ela ligou para o 192, tanto é que ela tem tudo anotadinho, né, da ligação, o código. Ligou para o 92, solicitou uma ambulância para aquele paciente, conseguiu, falou para ele, agora você vai para casa, que a ambulância e o médico vão chegar na sua casa. Então, assim, aquele paciente também foi assistido. Em momento algum, ela deixou de atender esse paciente. Porque, assim, como ela não tinha mais como resolver, ela fez o que cabia, que ela chamou o 92, fez tudo que ela podia para ajudar e falou, agora você vai para casa, então, porque a ambulância está indo para lá. Então, assim, o seu socorro parou. Pode continuar? Parou. O microfone dela parou. Parou. Tá, hein? O seu socorro tá chegando. Não estou ouvindo mais. O seu socorro tá chegando. Deixa só o pessoal falar se continua. Vamos ver. Bom, a Karina, ela tá assistindo a gente. Eu quero dizer o seguinte para você, ô Karina. Esse programa aqui hoje, ele tá acontecendo pela coragem que você teve. Porque você é uma mulher corajosa. Porque o assédio moral, ele já está ocorrendo em vários lugares, só que as pessoas ficam com uma coisa chamada medo. Medo de se expor, medo de denunciar, porque a maioria das pessoas precisa daquele emprego, porque a maioria das pessoas fica com medo até mesmo da própria vida, né, de um atentado à própria vida, de retaliações. Então, esse programa, na verdade, Karina, você está sendo responsável hoje por ajudar um monte de gente. Verdade. Que está do seu lado, que está junto com você e que está representando aqui mais uma coisa que o servidor público passa. Mais uma coisa que o servidor público passa. Porque é inadmissível ainda nesses tempos que, infelizmente, os gestores usem da máquina pública para colocar pessoas que não têm nada a ver com saúde, nada a ver com educação, nada a ver com aquele cargo, para chefiar ou ficar encarregado de, por exemplo, uma unidade de saúde. Verdade. Então, a gente tem que colocar o dedo na ferida nisso mesmo. Entendeu? Eu acho assim, tem que diminuir DAS, tem que diminuir RPA, faz concurso público. E coloquem pessoas capacitadas nos devidos cargos. E, Valmir, a gente chegou a comentar isso aqui porque, através do concurso público, ele acaba gerando receita para a própria prefeitura, porque hoje, se você tem um RPA, ele não tem repasse para a prefeitura, para a previdência da prefeitura. Então, eu acho que tem que acabar com essa forma de cabide de emprego. Até mesmo, eu acho, um processo seletivo, que aí a gente poderia ter profissionais realmente da área. Capacitados para estar assumindo aquele determinado... Essa questão da RPA, ela é ruim para os dois lados. É para Campos e para eles também que são escravizados. Eu tenho amigos que trabalham como RPA, trabalham mesmo, de verdade, todos os dias. E assim, Anderson... É o medo de eu entrar hoje e amanhã eu não sei se eu vou estar lá. Eles são assediados também. Eu vi muito. Eu passei por isso, por assédio moral também. Eu passei por calúnia, difamação de encarregado. Graças a Deus eu consegui. Não foi até... O nível que a Karina foi, que o nível dela, eu disse, o nível dela foi um nível hardcore, foi lá em cima. Mas o meu nível, eu consegui resolver administrativamente, levando provas para dentro da Secretaria de Saúde e consegui retirar primeiro uma filha de uma encarregada
que me perdoem, eu vou falar aqui que, como eu sou nordestina, né, mas já virei cabrunca, tá? Já moro aqui há 7 anos, já me considero campista porque escolhi Campos para morar. Mas tem uma frase que o Valmir vai falar, quem bebe a água do Rio Paraíba, né? Quem bebe a água do Rio Paraíba já era. Não. Eu bebi a água lá do Rio Branco, em Roraima, e não fiquei. Eu acho que é porque eu escolhi Campos. Eu passei, eu passei num concurso público, eu escolhi morar em Campos. E como meu marido é da aeronáutica, eu já morei em vários lugares. Eu estava até aqui comentando que o assédio moral aqui em Campos é muito grande. Então foi um lugar, o pessoal fala, Roraima, só tem índio. Poxa, um índio que eles não assediam, pode ter, todo lugar tem um assédio, mas não como aqui. Então, quando eu cheguei, eu me espantei com esse cargo de encarregado do posto. Aí como assim encarregado? Com o tempo, eu fui vendo o que o encarregado faz. E o que eu vou falar aqui para vocês é o que eu vivi e o que eu vejo que o encarregado faz. Que não é bom. Ele ultrapassa os limites de onde ele pode ir. Ele entra até na conduta, tanto da enfermagem, como do médico também. E ele, na verdade, é um cargo político, é um cabo eleitoral que está ali. Vejam, eu não sou de Campos, tá? Eu moro aqui há 7 anos, meu título, eu ainda estava em Roraima até ano passado, eu transferi até para o Rio, porque eu estava com preguiça de vir aqui, aí fui no mais próximo. Né? Porque eu estava lá de plantão, estava na casa da sogra, transferi lá. Mas o que eu vi, é ruim até para os pacientes, a partir do momento que o SUS é universal. Então, quando aquele encarregado vê que aquele paciente ali não votou no vereador dele, isso é de indignar. Ele não agiliza nada para aquele paciente. Cadê a humanização nisso? Eu venho batendo nessa tecla há muito tempo. Ele não agiliza. Agora sim, se o paciente, se é que votou no vereador dele, a ambulância serve até de táxi. Esses postos distantes funcionam desse jeito. Então, assim, eu ficava horrorizada como que as pessoas invadem a conduta da enfermagem, a conduta da medicina e atropelam, passam por cima. Então, qual a humanização nisso? Se o SUS é para todos, o SUS é universal. Então, assim, você que não votou no meu candidato, se você quiser, você vai enfrentar aquela fila. Você que votou no meu candidato, eu arrumo um jeito e marco a sua consulta, marco o seu exame. Isso acontece muito, isso é a rotina. Esses encarregados, ou como tem lá no posto da senhora, são pessoas ligadas à saúde, que têm graduação? Nada, não mesmo. Esses carregados são encarregados são cabos eleitoreiros. São pessoas que chegam lá cruz, que não sabem nada. É justamente por não saber nada que cometem muita perseguição e muito assédio, porque eles acham que a máquina pública funciona do jeito deles. Eles se sentem naquele momento no poder, porque aquele vereador falou que ele tinha aquele poder. Eu vou dar um exemplo aqui de uma que virou uma vez no corredor para todo mundo. Eu estou aqui, quem me colocou aqui me deu poderes para exonerar. Então, assim, a pessoa não sabe nem o que está fazendo ali, não sabe como funciona a legislação e são colocados. Eu acho que o mal de Campos, o problema de Campos é esse. Entendeu? Quando a gente parar de tratar os postos de saúde, as unidades de saúde como currais eleitoreiros, eu acho que a saúde vai para frente. O assédio é constante, muitas vezes aquela pessoa não sabe, porque o meio que ela vive, eles são acostumados a provocar, assediar, perseguir, a ameaçar. Então, assim, ameaça. Eu sofri várias ameaças aqui em Campos. Vou te jogar lá pro Sentinela do Imbé. Tinha uma encarregada que falava isso. Vou te jogar pro Sentinela do Imbé. Eu falei, meu Deus, onde é Sentinela do Imbé? Mas aí eu virava para ela e falei assim, você pode me jogar em qualquer lugar. Eu trabalho no Rio, eu vou de carro, aqui em Campos, qualquer lugar para mim é perto. Então, assim, eu consegui várias vezes combater. Deixa eu só, em relação a isso, que as pessoas precisam entender o seguinte. Não é dessa maneira, eu vou te jogar para tal lugar. Eles acham que mas não é. Existe um estatuto. É isso que eles estão falando, existe estatuto de servidor. Então, assim, não vão te jogar para qualquer lugar por qualquer motivo. Lógico. A prefeitura pode, como aconteceu em Sapucaia, fechou, colocar vocês para outro lugar? Pode.
De acordo Por com a necessidade do necessidade, município. pode. Mas por assédio moral, Não, Elaine, não mas eu pode acho e assim, não vai fazer mais. Eu acho E outra assim, Elaine, coisa, dependendo do concurso, porque tem concurso que você faz para lugar específico. No nosso caso, É. nós fizemos secretaria ou fundação. Então, assim, nós estamos lotados na secretaria ou fundação. Hoje, pelo jeito, ele pode... em documento nem existe mais secretaria e fundação, que está em diário oficial isso, mas ainda tem uma gestão separada. E, realmente, a gestão de RH da fundação, eu vejo, por exemplo, próprio, assim, eles acabam realmente cumprindo o que está no estatuto. Quando você chega lá na fundação, você consegue. Mas, assim... Em termos disso aí, que a Elaine falou, eu sabia que isso não podia. Mas aquele encarregado ali, às vezes não sabe, porque ele é um semi-analfabeto. Exatamente. Então, assim, eu culpo a responsabilidade de quem está ali representando é daquele vereador. Então, senhores vereadores de Campos, prestem atenção em quem vocês colocam para representá-los perante as unidades de saúde. Entendeu? Porque é a cara dele. E eles eu não sei se muitas vezes eles são coniventes, mas eles usam o nome desses políticos. É esse o problema, o grande problema de Campos. Deixa eu ir um pouquinho mais ou menos. Senhores vereadores de Campos, parem de fazer unidade de saúde de cabos eleitorais, sabe? Isso aí, Acabou. isso aí. Não indique ninguém. Vai fiscalizar. De eleitoral. Exatamente, vai fiscalizar. Nós temos gente na linha, Elaine. Vamos ver quem está na linha com a gente. Boa tarde. Oi, é Paulo Moisés, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem, Paulo? Desculpa o incômodo, querido. Eu trabalho na área da saúde, eu estou acompanhando vocês na live. Sim. E o que eu tenho a dizer, tá, é que a enfermagem nunca foi respeitada. Exatamente. Verdade tem que ser dita, né? Nem pelos acompanhantes que acompanham os pacientes, nem por pessoas de outros setores. Exatamente. Nós podemos tirar a prova que nós não somos respeitados pelo projeto de lei das 30 horas, né, da deputada Rejane, que tem feito uma luta imensa para conseguir que a prova fosse 30 horas, né? E a gente não tem conseguido. Oi? Deixa eu te perguntar uma coisa. Você está acabando de falar em relação à enfermagem. E sobre o assédio moral? Você já sofreu algum assédio moral? Ou você já viu Sim, a enfermagem alguém em si sofrer? já sofre assédio moral. Sempre estamos sofrendo assédio moral, né? Desde a parte dos nossos responsáveis, né? Desde a parte dos nossos representantes que a gente coloca para representar a gente na Câmara de Vereadores. Vocês têm relatado isso para o órgão competente? Então, muitos têm relatado para os órgãos competentes, só que muitos têm medo de fazer esse relato. Porque hoje o que a gente vê na área da saúde é muita questão disso também, de medo, né? Porque quem tem poder, quem está no poder hoje, se acha superior a ponto de mandar nos funcionários, tanto ele público quanto ele não sendo Exatamente público. isso, Paulo. Paulo, eu estou aqui como representante da nossa categoria de enfermagem e, inclusive, tem um estudo agora feito pelo nosso Conselho Federal que realmente 1% da enfermagem leva à frente um boletim de ocorrência. Sim, não são todos que levam, não são todos. Aí eu vou te falar Aí o sabe o porquê. que acaba acontecendo? Eles adoecem, entendeu? Exatamente isso. A Eles gente acabam tem hoje na área adoecendo de por não saúde. expor esse problema. E a Aí enfermagem... muitos falam assim, a depressão não é só da enfermagem. Realmente não é só da enfermagem. Mas hoje o índice de morte, de suicídios que andam acontecendo com a classe da enfermagem é muito grande. A enfermagem hoje realmente está pedindo socorro. Está pedindo socorro contra o assédio, contra a perseguição. E eu vejo hoje pela nossa amiga Karina. Por que foi tão difícil a Karina, eu ela? conheço a profissional Karina. Por que eu tenho a foi tão oportunidade de difícil? trabalhar ao lado de Karina. A Karina foi injustiçada, a Karina foi humilhada. Exatamente. Entendeu? E a Karina hoje, em conversa com Karina, eu vejo que Karina não está mais com aquela alegria que ela tinha antes, entendeu? Porque infelizmente, ela se sente, sim, deprimida e se sente ofendida por dentro, porque ofendeu a moral dela. E não só, ela também foi agredida, né? O que acontece com a nossa categoria, Paulo, hoje? A nossa categoria está de frente. Nós somos os cuidados imediatos dos pacientes.
Então, assim, com a falta de recurso que vem, o SUS vem se degradando já há algum tempo, então a própria população, às vezes, não valoriza a gente porque elas ficam com raiva daquele sistema de estar ali num corredor de hospital, de estar ali faltando material para ela, e os primeiros que eles vêm a descontar somos nós. Mas, exatamente. Exatamente isso, mas parte também das nossas chefias. Da saúde, nós absorvemos tudo. Mas parte também, Paulo, das nossas chefias. Entendeu? Parte também do coleguismo, parte também de aprender. Aqui em Campos está acontecendo uma coisa muito grave. As pessoas, por medo, estão se afastando uma da outra. Vamos supor, se tem uma que vai atrás do seu direito, tem colegas nossos também que às vezes tem medo, aí se afasta, não fala com o colega. Isso aí destrói a pessoa por dentro. E é um momento que tem que unir a Sabe que a parte triste? Eu tenho amigos, para você ver a noção, né? Eu tenho pessoas que eu amo, gosto muito. Muitas vezes eu convido para fazer um churrasquinho na minha casa, uma coisa assim. Eu não boto nem no meu Facebook. Porque eu sei que se elas aparecerem na minha casa, vão ser mandadas embora pro CRPA. Tava com a Elaine? É porque tem aquela questão de equipe técnica, né? Aquela divisória. Muito técnica, né? Nós não somos, todos nós somos equipe técnica. Não existe essa separação, ele é enfermeiro, ele é técnico, não, ele é auxiliar. até porque... Não, nós todos juntos compomos o hospital. Exatamente isso. Todo mundo, até o pessoal da limpeza, todo mundo é uma equipe só, todo mundo tem a sua importância dentro de um hospital. Basta todos saberem que nós estamos rumo a um único objetivo. Entendeu? Que é ter uma qualidade de vida melhor, que é ter um bem-estar para o nosso paciente, fazer com que esse paciente melhore, entendeu? E que ele vá para casa. Então, assim, a gente está batalhando para isso, só que infelizmente o que acontece é que nós não temos apoio. Entendeu? Eu, graças a Deus, sou uma pessoa muito bem resolvida. Se eu tiver que levar algo adiante, eu vou levar algo adiante. Entendeu? Só que a gente sabe que tem pessoas que não têm... Paulo, nós somos a minoria. Nós somos a minoria e nós estamos aqui para tirar esse medo das pessoas. Porque existe justiça hoje para isso. Eu trabalho na UERJ também. Eu tenho 2 vínculos. Lá na UERJ, nós temos um sindicato atuante, né? E que combate muito o assédio moral das chefias também. Aqui, agora teve um caso que eu vou citar agora, que eu não vou citar nome, mas está no Extra, né? De 2 técnicas em enfermagem que foram procurar o sindicato e o sindicato as protegeu, denunciando uma médica que era chefe de um setor que gritava com elas. Eu não estou falando isso que é médica. Isso aí vem da pessoa. Pode acontecer com o enfermeiro, pode acontecer com qualquer um, mas o exemplo em si é uma médica, né? E eu Paulo, tenho muitas amigas médicas, então foi processado, né? Paulo, eu agradeço a sua ligação, a sua participação aí com a gente. Obrigado, tá ok? Você contribuiu muito hoje aí com o nosso programa. Um abraço. Obrigado. Valmir, eu tô continuando aquela matéria que você estava lendo ali, improbidade administrativa. Em julgamento em setembro passado, a segunda turma tomou, inclusive, uma decisão inédita na Corte Superior. Reconheceu o assédio moral como um ato de improbidade administrativa. Exatamente. No caso, foi demonstrado que o prefeito de uma cidade gaúcha perseguiu a servidora que denunciou o problema com dívida do município ao Ministério Público do Rio Grande do Sul. Gostei desse caso. Segundo o processo, o prefeito teria colocado a servidora, entre aspas, de castigo em uma sala de reuniões por 4 dias. Teria ainda ameaçado de colocá-la em disponibilidade, o que a gente vê o que acontece, né? Em disponibilidade, além de ter concedido férias forçadas de 30 dias. Para a relatora do caso, a ministra Eliana, quase isso a xará, que ocorreu com a servidora gaúcha foi um caso clássico de assédio moral agravado por motivo torpe. Então, é o que muita gente vê acontecendo em nossa cidade. Se o servidor não tá legal aqui, por que norte do Imbé? Porque quando falaram com você o Imbé? Porque o Imbé é um local em Campos de difícil acesso. Quando chove, eu tô te falando porque eu já passei por isso. Se você tá lá, você não consegue sair, porque infelizmente a gente não tem uma mobilidade urbana que te dê esse acesso para você sair. E o que eles esquecem é que a prefeitura tem que prover meios de eu chegar ao meu trabalho, né? Isso, entendeu? Então, geralmente, quando... Eu falo isso porque eu já trabalhei dentro da prefeitura. Então, quando
o servidor quer colocar o servidor de castigo, vamos dizer assim, ele sempre coloca pro norte do Imbé. Porque ali é um local que você choveu, você não sabe. Então, deixa eu falar pro servidor. Só um minutinho, Elaine. Vamos dar só uma lida no pessoal ali, que senão eles ficam bravos com a gente. Vamos lá. A Deise tá aí com a gente, Sabrina Gonçalves, a Mara Carvalho, boa tarde, doutor Valmir, meu amigo Anderson, todos os ouvintes. Boa tarde, Mara Carvalho, Marlon também. Karina de Souza, que é a Karina. Marlon também desejando boa tarde. Tina Alves, Dilcimar Toledo, Felipe, perguntando se essas ambulâncias não seriam uma das alugadas por 6 meses no valor de 6.600.000. Felipe Cher, Gisela, Tina do Calu também. A Calu tá acompanhando a gente lá. Ó. Bom lembrar das inúmeras curvas que a estrada de Tocos tem. Perigoso para quem está com o carro em boas condições. Imagina o risco maior para todos que estão em um carro em péssimas condições. Verdade, Calu. JC Cordeiro junto com a gente também. Priscila Rangel. Isso aí. Servidores são quem comanda a máquina pública da cidade. Merecemos respeito. JC perguntou ali, ó, se foi feito o boletim. Sim, a gente vai. Eu vou deixar você contar a história toda. Você vai contar a história toda pra gente, que o pessoal quer saber o que aconteceu em Tocos. Sabrina, a gente vai revelar tudo. Sabrina falando aqui, ó. Essa situação não é só com servidor, não. Profissional liberal também passa por isso. Sim. As pessoas não estão respeitando. É verdade. Isso aí Eu, inclusive, depois vou contar um caso que aconteceu comigo em Pernambuco, que eu trabalhei em Pernambuco, Você me falou. na cidade de Caruaru, e lá acontecia isso com a gente também. Desde Albernaz, na gestão pública, sempre houve assédio moral e nada acontece. Carlos Tostes, também acompanhando a gente aqui. Tem certos DAS que deveriam se preocupar em andar na legalidade, deixando de fazer acúmulo ilícito de cargos e salários. Isso só é possível porque os nossos políticos permitem essa bagunça na gestão. Aí, se você me perguntar, no meu entender, você acha que é só o prefeito? Não. E você acha que é só a gestão de agora? Não. Mas a gestão de antes também tinha isso. Mas agora piorou muito. Eu não estou entendendo o que está acontecendo agora. Então, assim, os servidores em si estão se sentindo realmente perseguidos, né? Assim, você consegue alguma... Às vezes você não está perseguido, mas você olha, como eu vi o caso da minha colega Karina. O caso dela foi extremamente assim, chocante para mim, para a Elaine. Eu fiquei até 2 horas da manhã no telefone acalmando Karina. Entendeu? Ela estava tão apavorada que ela estava de hotel em hotel, achando que estava sendo perseguida, que iam queimar, porque falaram que iam queimar o carro dela. Elaine vai contar tudo ainda. Ela foi ameaçada de morte. Então, assim, até 2 horas da manhã, eu me dispus a ficar acordada com Karina, acalmando, conversando com ela. Ofereci minha casa, mas ela estava com tanto medo que ela já estava no hotel nesse dia. No primeiro dia foi muito traumatizante. Então, é por isso que, às vezes, as pessoas não levam à frente. Você se dispor a sair lá de onde você está, né, de um lugar longínquo, né, e ir para uma delegacia na madrugada, sozinha. E o que ela contou, que as pessoas estavam lá fora, debochando dela, né, e ela, vendo o ambiente da delegacia em si, pra gente que não é acostumado com aquele trabalho ali, já é um ambiente pesado. Constrangimento total. Então, assim, ela estava sozinha, porque ela vem do Espírito Santo para cá para exercer a função dela. E exerce muito bem. Tem muitas pessoas que conhecem Karina e conhecem ela como profissional. Então, assim, o que aconteceu está na hora de dar um basta. E o que a gente quer não é... O pessoal fala exoneração. Não é nem exoneração, que ele não é servidor público. Ele é um cargo de confiança. É deixar de fazer efeito, né? Porque a gente tem que combater isso daqui para frente. Foi ao limite. Karina foi ao Corém. Eu tenho ido ao Corém também. O Corém, agora, se eu não me engano, fez uma parceria com o Ministério Público, né? Porque a última eu fiz uma denúncia agora recente no Corém. E aqui em Campos você fica achando que tudo é política, que eu não queria denunciar aqui em Campos.
Um exemplo, no Corém de Campos. Então, eu liguei para o Corém do Rio, aí encontrei não sabia que uma amiga enfermeira era fiscal, ela reconheceu minha voz, né, o meu sotaque, falou assim, Ariana... Aí ela falou, que é enfermeira tal, eu sou fiscal. Eu falei assim, poxa, eu vou abrir meu coração para você. Eu não tenho confiança, porque a política em Campos é tão grande que você fica desconfiando de tudo. Não é que eles façam ou não façam, mas você desconfia. Ela falou, não, Ariana, vai lá no Corém, denuncia, a gente vai acompanhar por aqui também. O negócio está muito grave, principalmente com a gente... Não é de hoje. Então, agora é a hora do basta. Não é de hoje que técnicos em enfermagem, os próprios enfermeiros também, a enfermagem em si corre um risco iminente de morte, de agressão. E é o que esse rapaz que ligou falou, é verdade. Eles estão entrando em depressão. E pior, quem nos coloca nesse risco é a falta de gestão. Porque quando você não coloca médico na unidade, você está colocando essa enfermeira em risco. Porque se tivesse médico lá, esse paciente teria sido atendido. Então, assim, quem coloca a gente nessa situação é a falta de gestão. Eu acho assim, colocam essas pessoas despreparadas que se sentiram dono do posto e queriam obrigá-la. Eles não têm. O máximo que a encarregada poderia fazer naquele momento, eu enquanto servidora, enquanto da enfermagem, era relatar depois alguma coisa que não ia dar em nada porque ela fez a conduta correta. Ela não podia omitir o socorro. Ela não omitiu. Né? E eu acredito que se fosse realmente um paciente, naquele momento, iminente, grave de morte, nós faríamos isso, porque eu cansei de fazer isso. Eu já saí com a ambulância sem farol. E ela falou isso, ela relatou isso. Elane, porque eu teria até feito. Exatamente. Quando o caso é iminente, grave mesmo, a gente faria isso. Mas só que aquele caso ali, naquele momento, pela visão dela, enquanto profissional... O risco de colocá-lo na ambulância era maior. O risco era maior, exatamente. Do que aguardar um 92 que já estava chegando. O risco era maior. Porque ela conseguiu atendimento para ele. Então, assim... mas os pequenos ela não deixou coronéis, de atender, ela não deixou de assistir. Eu chamo de pequenos coronéis, né? Que eles se acham coronéis. Eles chegam e acham que podem mandar fazer e acontecer. São os pequenos coronéis, achavam que podiam fazer aquilo com ela. E fizeram, né? Tem gente na linha. Boa tarde, com quem eu falo? Boa tarde, doutor Valmir, JC Cordeiro, tudo bem? Tudo bem, meu amigo? Tudo certo? Tudo na paz. Prazer estar falando com você aí. Prazer é todo nosso. Esse é um tema que ao mesmo tempo que me chama a atenção, é um tema muito delicado por mim, porque é devido aos servidores, principalmente aos enfermeiros, que eu adotei como salvadores, como verdadeiros anjos da guarda, por me restaurar minha família de volta, quando eu estive internado ali no Ferreira Machado. E eu fico muito triste, para não dizer furioso, quando se tocam realmente nessa classe. E como eu não tenho nenhuma pretensão política, eu fico muito à vontade de falar o que eu penso. Parabenizar a Eliane Leão aí, que... ela sabe o que eu penso, né, em relação aos servidores. Sim, meu amigo. Que vocês devem ter representantes do meio de vocês, sair do meio de vocês, para que sentem lá na cadeira do Legislativo. Sim. E possam legitimamente defender a classe de vocês com... realmente deve ser defendida, não com esses abutres que muitas vezes aproveitam de situações. Mas eu quero dizer em relação a esse caso que eu acompanhei, eu vi no dia a postagem. E eu vou dizer para o senhor, doutor Valmir, realmente é um caso de polícia, realmente é um caso que a sociedade em si, ela não pode se curvar. E eu vou dar o nome aqui justamente, pode colocar no meu CPF, o secretário de saúde é totalmente omisso, porque aquela cidadã é totalmente despreparada, desequilibrada. Eu não sei qual é o currículo dele, a mínimo administrativo para conduzir uma unidade básica de saúde, mas cai na culpa, né? Como eu sou um homem de baixa hierarquia e submissão, caberia ao secretário imediatamente, depois de tomado todos os depoimentos, mas só pelo vídeo, no mínimo afastamento imediato daquela cidadã. E outra, não sei se o esposo dela, que parece que também é um coronelzinho, eu só fico imaginando aqui, e volto a dizer, pode colocar no meu CPF, se a minha esposa é enfermeira ali no local, eu posso ter certeza de uma coisa, e eu não sou homem de ameaçar ninguém, não, eu comunico.
eu não admitiria em hipótese nenhuma que a minha esposa fosse tratada como servidora ou como cidadã da maneira como aqueles desequilibrados, incompetentes, canalhas trataram aquela servidora. E eu vou dar o nome aqui de algumas pessoas que eu os honro e devo a minha vida a eles. Dona Ana Nascimento, ali do Ferreira Machado, enfermeira Danúzia, que foi como uma psicóloga para mim, a enfermeira Jane, né, a dona Ana, a dona Bernadette, e poderia dizer o Marcinho, o Eduardo, que vem do Rio, enfermeiro também, eu não sei a nomenclatura, se é técnico, se é enfermeiro, mas quando tocarem nessa área da saúde, que são os enfermeiros, pode ter certeza que vão despertar em mim uma fúria que raramente eu fico, que eu sou muito equilibrado. Compra briga com você. Olha, é emocionante, JC. Briga comigo também. Ô, JC, é emocionante você... porque eu vejo isso muito. Quando os pacientes voltam para agradecer, é isso que faz com que a gente continue. É isso que faz com que a gente ainda permaneça na nossa profissão. São pessoas, são pacientes como você. A gente tem... Não desistam, senhora. Não desistam. É isso que faz a gente falar, vale a pena. Tenho certeza que, infelizmente, por uma falta de esclarecimento, eu vi isso no Ferreira Machado. As pessoas querem culpar a base, querem culpar o técnico, o enfermeiro, mas não vão até os chefes das unidades, ao grão-mestre lá maior, para poder denunciar, quer criticar o atendente, ou seja, aqueles que realmente estão ali dispostos. Poxa, foi a enfermeira Jane que me deu toque, JC, você bebe bastante água e se movimente, porque está faltando injeção aí de trombose e você pode... Ou seja, não foi o médico que me falou isso, e eu honro aqui os médicos, mas não foi o médico, foi os enfermeiros. O JC... Então, esse caso de tox, ele causa uma fúria em mim. Vou dizer com todas as letras. Se minha esposa é enfermeira, vai ter certeza que nem da delegacia... Eu iria. JC. Eu ia passar esse coronelzinho até se fosse preciso lá no inferno, eu ia buscar eles. Porque é inadmissível uma coisa dessa. E esses caras, eles precisam entender que eles não são dono da verdade. E esses vereadores, que são outros canais que nomeiam essas pessoas, são mínimos. JC, aí tem que contar a história, né? Da área da saúde para serem nomeados, no mínimo enfermeiro, porque eu já domino o assunto, eu sou da área do saneamento. JC. Se eu ser mandado por alguém da saúde, é difícil, é o mesmo caso de vocês. O JC, de repente coloca lá. Olha só, enquanto... Uma unidade básica, nada pode pedreiro. Então é um absurdo, fica meu repúdio ao secretário, que para mim mostrou que é incompetente na gestão, e repúdio essa pessoa desequilibrada lá da chefe do atendimento. E se vocês quiserem saber, eu moro em Patrícia Braga, é só mandar vir aqui conversar comigo pessoalmente. Forte abraço, que Deus abençoe. Exatamente, obrigada, JC. Muito obrigada. Oi, Elaine. A Karina acabou de falar aqui, ó. Karina botou assim, esse tipo de depoimento é que não nos deixa desistir. Exatamente isso. Às vezes eu não culpo também a população, eu vejo que são pessoas que são sofridas e também têm medo de perseguição. Dentro do hospital, às vezes eles ficam calados ali com medo de, eu não vou ser atendida. Gente, não pensem isso da enfermagem, não pensem isso dos médicos, também são pessoas, tem muitos médicos bons. Tem muitos, do mesmo jeito que na minha profissão também tem, eu não vou dizer que não tem algum erro, que tem, nas outras profissões também tem. Mas às vezes as pessoas cometem isso com a gente, às vezes até entendo, naquele desespero, naquele sofrimento, eles são leigos, eles não sabem até onde eles podem ir pelo direito deles. Eles não sabem que com um paciente grave, eles podem ir ali no fórum e pedir um mandato para o juiz para poder conseguir um CTI. Muitos deles não sabem. Então, nós somos realmente a parede, nós somos o muro que eles veem na hora e quando a gente conversa com eles com calma, eles até entendem. Alguns sempre têm outros entreveros por aí, mas realmente a população também é muito desinformada dos seus direitos e do que acontece dentro. Então a gente não pode também, e a gente é grato. Obrigada, JC, a enfermagem agradece, porque a enfermagem realmente é amor.
Eu vejo, a gente cuida, a gente limpa, a gente dá banho, a gente faz curativo. Nós que estamos ali no leito diariamente com eles. Nós que muitas vezes somos psicólogos também, assistentes sociais para aquelas famílias, porque se a família me pergunta, eu vou falar. Mas eu vou passar aqui para a Elane para ela terminar Elane, a história. Elane, agora você sabe por quê? Que senão vai ficar igual aquelas novelas. Todo mundo tá esperando saber o que aconteceu. Vai chegar acaba e fica pro outro dia. Acaba no sábado, só na segunda. Vamos lá. Elane, contar. Você vai narrar agora o que aconteceu exatamente no posto de Tox, passo a passo, em 4 minutos, tá bom? Vamos lá. Valendo, então, né? Então, como eu falei, ela fez aquela primeira, para quem entrou agora, né? Aquela primeira remoção de manhã, percebeu o perigo que estava correndo, colocando a vida de todo mundo, né, por causa da péssima, né, condições da ambulância. Chegou, então, o segundo paciente, onde ela entendeu que ela não poderia colocar a vida dele em risco, né? Fez todo o atendimento, assistiu aquele paciente, chamou um 92, fez tudo o que tinha que ser feito. E mesmo assim, começaram a chegar, começou a circular pessoas diferentes para aquele dia, para aquele horário. E, estranhamente, surgiu o ex-encarregado da unidade, a esposa do ex-encarregado, que inclusive foi quem a agrediu. Né? Quando a gente fala de agressão, que foi quando pegou ela, assim, que até arranhou o braço, enfim. Foi a esposa do ex-encarregado. A encarregada também chegou naquele momento, enfim. Começaram a chegar pessoas e ela falou assim, movimento diferente, está acontecendo alguma coisa aqui. Ela percebeu que alguma coisa estava acontecendo diferente para aquele plantão. E aí ela ligou para o esposo e falou, olha, eu acho que está acontecendo uma coisa diferente aqui, por isso, isso, isso e isso. Ele falou assim, grava, filma tudo, porque essa é a tua prova. E ela teve essa coragem de gravar, de filmar tudo, e aí são os vídeos que estão rolando na internet. Ela foi ofendida, ela foi xingada, ela teve que correr, se esconder dentro de uma salinha para ela não apanhar da esposa do ex-encarregado. Vocês escutam muito desesperado. Ela foi, a encarregada xingou vários palavrões, chamou ela de várias coisas. Eles ficaram o tempo todo incitando a população, as pessoas estavam ali fora, a poder agredi-la também. Esse ex-encarregado falou que ele ia em Ponta Grossa buscar pessoas para matar, que ela não ia sair viva dali. Então, olha, assim, foi extremamente absurdo. O que ela passou, cara, é inaceitável. O boletim de ocorrência já foi feito. Boletim de ocorrência, nós já fizemos depois, eu fui com ela na delegacia, acompanhei a Karina na delegacia, nós fomos lá fazer a juntada dos vídeos, né, lá no boletim de ocorrência. Isso vai ser levado à frente, ninguém vai ficar impune, isso não vai ficar assim. Ela está pedindo medida protetiva também. Já está sendo pedida, medida protetiva. Ela já pediu, né? Então, assim, ela já pediu. Então, a Karina, ela tá, né, nós somos todos Karina, brincamos, somos todos Karina. Todo mundo está com ela não está sozinha. Programa Colocando o Dedo na Ferida é Karina. Exatamente. E esse caso, pode ter certeza, que ele foi o último. Elane, 2 perguntas. Papel do sindicato e papel da prefeitura. O que esses dois, até o momento, estão fazendo pela Karina? Então, infelizmente, a gente tem uma politicagem nessa cidade muito grande, né? Primeiro, o papel do sindicato é proteger, prevenir, né, visitar as unidades. Então, assim, ele não faz o papel dele, fato. Né, porque se tivesse feito, isso não teria acontecido. Exatamente. Porque se tivesse um trabalho de sindical aqui nessa cidade, isso não teria acontecido, não aconteceria em todas as unidades como acontece, que é você fazer um sindicato itinerante, ver condições de trabalho. Se essa unidade não tem médico, então vamos lá, o Ministério Público vem aqui, cara, não tem jeito, nós temos que prevenir. Não adianta. Aqui em Campos, as pessoas estão acostumadas ao seguinte, depois que tudo acontece, vamos fingir que estamos trabalhando. Chega, gente. Sabe? Então, assim, ela foi procurada. Engraçado que ela foi procurada 3 dias depois por advogado do sindicato e falou para ela assim, não, porque eles vão te colocar em Santo Eduardo. Não, porque eles vão te colocar na UI. Ela tinha que ir para um hospital grande, que ela ficasse protegida, porque ela foi ameaçada. Ela precisava de um hospital, não tem que colocar ela... Nos postos não tem segurança. Nos postinhos que não tem segurança. Não tem. A dificuldade de se entrar no HGG, no Ferreira, entendeu? Não são treinados. Então, né? Assim, eu falei pra ela, não, você não vai aceitar isso. Ninguém vai te punir. Porque colocar ela... Falaram pra ela, a Secretaria de Saúde, o seguinte, não, a gente vai colocar 3 plantões de 10. Como assim? Não. Você vai plantão de 24 horas. O PSF Campos
Está falando assim, Valmir, alguém poderia informar o que o ex-encarregado da UBS de Tocos estava fazendo na unidade naquele dia? Então, ele chegou lá mais ou menos perto do mesmo horário que esse tal paciente. Que engraçado, esse paciente que estava passando mal, quando o 192 chegou na casa dele, ele não estava. E nós já olhamos também, ele não deu entrada nos hospitais. Ele não deu entrada nos hospitais. Então, assim, esse suposto paciente... Inclusive, esse ex-encarregado chegou a falar, não sei se foi na delegacia... O paciente estava grave. Que o paciente estava grave na UPG do São José. No UPH São José, mas lá o paciente não deu entrada. Vamos terminar. Então, assim, ele foi lá aferir a pressão. Foi isso assim que ele chegou lá, tá? Ele foi lá aferir pressão, dizendo que não estava se sentindo bem, e aí que estava com a pressão alta, não se sentindo bem, participou de tudo aquilo muito bem, né? Bom... o Diego, o tempo está curto, infelizmente. Ele fala assim, projeto de reforma da lei sobre assédio moral, também chamado de humilhação no trabalho ou terror psicológico, acontece quando se estabelece uma hierarquia autoritária que coloca o subordinado em situações humilhantes. Isso acontece e precisa ser denunciado. É o que a gente está fazendo aqui hoje. Daniel Miranda, já fui lotado em área de risco, não fui trabalhar, me deram falta em dobro. Precisei quase abrir um processo administrativo para poder sair da unidade que me lotaram. Deixa a gente não ser injusto, só para responder o que você falou, a Karine lá já foi relotada no hospital HGG. Ela foi relotada. O Júnior, o chefe da DENF, já relotou ela lá no hospital, né? Foi. Então, assim, agora está sendo sim assistida. Eles fizeram agora por ela, né, nessa parte de relotação, o que ela precisava, sim. Agora, se eles tivessem colocado o médico antes, ela não teria passado por isso. Vamos lá. Anderson Gomes, 1 minuto, sua consideração final. Eu quero só ler umas minhas considerações finais aqui. O que o trabalhador pode fazer? O trabalhador pode... O trabalhador que suspeitar que está sofrendo moral em seu ambiente de trabalho pode procurar o seu sindicato e relatar o acontecido, assim como órgãos como o Ministério Público do Trabalho. Pode procurar a associação. E a Superintendência Regional do Trabalho. Ele também pode correr ao Centro de Referência em Saúde dos Trabalhadores, que presta assistência especializada aos trabalhadores acometidos por doenças. Isso. Pode continuar aí. Acometidos por doenças e agravados relacionados ao trabalho. É um assunto muito sério, o tempo foi muito curto para esse assunto. Karina, eu queria desejar a você tudo de bom aí no HGG, que Deus possa estar te abençoando e que você continue com o seu trabalho sério prestado para a nossa cidade. Eu quero Ariana, agradecer... muito obrigado pela sua presença, tá? E 1 minuto aí para suas considerações finais. Eu quero agradecer, eu sou suspeita, mas eu quero agradecer a toda a enfermagem em si, de Campos, de todo o estado do Rio de Janeiro. Nós somos fortes, nós somos quem cuida da vida das pessoas. E peço a vocês... Relatem, façam queixa, façam boletim de ocorrência, levem ao Corém. Só uma informação rápida, o Corém, se você não quiser se identificar, você tem como não se identificar. Fazer denúncia não. Fazer a denúncia, você vai lá, faz a denúncia, eles vão fiscalizar aquilo que você falou, mas chega da inércia da enfermagem. A gente tem que se unir, a gente tem que correr atrás dos nossos direitos. Cumprimos os deveres e queremos os nossos direitos garantidos. É isso. Então, colegas da enfermagem, força para vocês. Elaine Leão, muito obrigado mais uma vez aqui com a gente. Nada, eu que agradeço. Eu quero falar com todo trabalhador, seja servidor, seja RPA. Assédio moral é crime, artigo 203. Denuncie, não fique calado. E conte comigo para essa luta, independente do seu vínculo, porque eu não aceito crime e eu vou combater isso, eu vou lutar contra isso até o último dia da minha vida. E eu quero falar também com você, servidor, que você deve gravar. E você hoje tem a associação ao seu lado e você pode contar conosco nessa denúncia, nessa luta contra o assédio moral. Gente, só uma coisa, vamos pedir aos campistas, por favor, para na hora de votar,
pensar bem antes de votar e parar de colocar esse tipo de vereador lá. Nós temos que pensar muito nisso. Eu tenho porque que falar tudo também isso que rapidinho acontece dos na médicos, cidade... dos dentistas também, tá? A todo o pessoal da área de saúde, meus amigos médicos, dentistas, fisioterapeutas, também são perseguidos também. Tem algum assédio que acontece com eles. Eu estou aqui pela enfermagem, mas tem os meus amigos também, que eu só escolho amigos bons, profissionais bons, que gostam mesmo de lidar com a vida e de tratar bem os pacientes. Pessoal, muito obrigado pela participação de todo mundo. É muito pouco tempo com um assunto tão grave desse. Karina, estamos com você e estamos com qualquer um que se sinta prejudicado com o assédio moral. Fim do assédio moral, colocando um dedo na ferida. Um abraço para todos. Boa tarde a todos. Gente, Você acabou de ouvir o programa Colocando o Dedo na Ferida.